Olá, queridos alunos. É isso aí, estamos aqui para gravar a nossa aula, né? Vamos lá. A nossa aula, o capítulo de número 6, né? Vamos para o capítulo de número 6. Curso médio em Teologia, Escatologia. Eu sou o pastor Jeff Pereira, é claro que você já sabe e já conhece. Vamos orar a Deus, pedir direção do Senhor para essa aula. Pai, nos dê da tua graça, do teu Espírito, que a nossa mente venha reproduzir o teu reino, aquilo que está dentro de nós, que nós venhamos conseguir colocar para fora em nome de Jesus. Amém. É isso aí, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos trabalhar, né? Olha, o capítulo de número 6, nós vamos tratar aí o remanescente do período tribulacional. O remanescente do período tribulacional, né? Do tempo da tribulação, vai ter os remanescentes. Então, vamos ver o que é isso aí. Super dicas, você já sabe das super dicas aí, olha, seja organizado, tenha foco e disciplina, conecte, desconecte o seu celular, fuja das distrações, estude em local apropriado, anote tudo e sempre. Leia o seu livro, responde o questionário no final de cada lição e participe das aulas online. As aulas online, você já sabe aí que elas valem 2 pontinhos aí, tá bom? Bora lá então. Vamos lá que nós temos muita coisa para ver hoje aqui, olha. A identidade da mulher de Apocalipse 12. Então, nós vamos trabalhar o Apocalipse, capítulo de número 12. Quem é essa mulher de Apocalipse, capítulo 12? A mulher que está sobre a lua, olha só. E tem um dragão ali perseguindo ela. Quem é essa mulher? Vamos lá. Antes de mais nada, iremos investigar os 3 personagens de Apocalipse 12. O grande dragão vermelho, o filho varão e a mulher vestida de sol. Então, são 3 personagens no Apocalipse, capítulo 12. É o que nós vamos estudar aí, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar sobre um grande dragão vermelho. Um grande dragão vermelho. Então, nós vamos trabalhar aí Apocalipse, capítulo 12. Vem comigo aí, pega a sua Bíblia e vamos trabalhar. Apocalipse, capítulo 12. E o versículo de número 3. Vamos ver o que diz aí, olha. E Apocalipse 12, versos 3. Diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Então, veja bem, quem é o grande dragão vermelho? Então, nós já temos aqui a resposta. Olha, este dragão é o próprio Satanás. Por quê? Porque a Bíblia já vai explicar sobre isso. Apocalipse 12, o verso de número 9 aí, olha. Apocalipse 12, o versículo 9. Vamos ver o que diz aí. Apocalipse 12, versos 9. Diz assim, olha. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, querido aluno, o grande dragão vermelho do Apocalipse 12, que está aqui na nossa ilustração, é o próprio Satanás, tá bom? No Apocalipse 20, o versículo 2, o que vai dizer lá? Vamos ver aí, então. Apocalipse, capítulo 20, o verso 2. Vai dizer assim, olha, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, nós estamos focados, expandindo isso. Quem é o grande dragão vermelho? O grande dragão vermelho é o próprio Satanás, né? Que é chamado de Satanás, de diabo, então a mesma coisa. E aqui está a senhora. Esta é uma representação simbólica de Satanás, pois João se utiliza de muitas figuras de linguagem para expressar os seres em atividade na sua visão. Vemos que a Bíblia nos diz o quê? O dragão é o símbolo de orgulho. Então, Ezequiel vai falar sobre isso. Olha, o dragão é um símbolo do orgulho, que é a própria característica de Satanás, né? O dragão é um símbolo do orgulho. Ezequiel o quê? Bora lá, gente. Ezequiel, capítulo de número 29, e o versículo de número 3. Olha, Ezequiel 29, 3. Fala e diz, assim diz o Senhor Jeová,
Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu, e eu fiz para mim. Então, ele é chamado de o rei do orgulho, porque ele é representado aí como Faraó. Então, esse dragão, ele se apresenta dessa maneira, como orgulho. O dragão é um símbolo do orgulho. Outra coisa que o dragão é a serpente antiga. É um símbolo de desolação. Então, nós vamos ler Jeremias 51 e 34, porque nós não vamos poder ler todos os textos, vou escolher alguns só, porque nós precisamos da visão panorâmica do trabalho, do estudo. Então, o que acontece? Nós vamos examinar Isaías 51 e 34, vai falar de destruição, de muita destruição, de desolação. Então, ele é um símbolo de desolação. É a serpente, também representado como a serpente. Em algumas versões, se você buscar Isaías, vai falar dragão. Mas se você buscar na NVI, na nova versão internacional, vai estar escrito serpente. Então, algumas traduções falam de serpente, outras falam dragão, aqui no Jeremias 51, tá bom? A cor vermelha do dragão é o símbolo do seu caráter, ou seja, do seu caráter o quê? Sanguinário, de derramamento de sangue. Então, João 8,44, Jesus vai falar, né, para o povo que vem até ele, fariseus, ali, saduceus, ele vai falar, olha, vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque o diabo ele é homicida desde o princípio, ele derrama sangue desde o princípio, né, através da vida de Caim lá, derramando sangue do seu irmão Abel. Ele derrama sangue desde o princípio, ele é homicida. Em Apocalipse 6 e 4, vamos ver o que diz Apocalipse 6 e 4, que é o nosso tema central de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6 e versículo 4. Olha o que diz aí. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada, derramamento de sangue. Então, o dragão vermelho, a cor vermelha, fala do derramamento de sangue, da violência, é isso que se trata. Então, no Apocalipse 12, a figura do grande dragão é o próprio Satanás. E ele tem essas características, orgulho, destruição, desolação e sangue derramado, são essas três principais características de Satanás que a gente encontra aqui, tá bom? Bora lá. Um filho varão. Então, o dragão já foi resolvido. O dragão de Apocalipse 12, ele é o próprio Satanás, né? Que veio para fazer toda aquela barbárie que nós vimos ali. Agora, o filho que nasce lá no Apocalipse 12 e verso 5. Olha o que diz aí. Apocalipse 12, versículo 5. Apocalipse 12, versículo 5. Diz assim: e deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, quem é esse filho de Apocalipse, capítulo 12, verso 5? Esse filho é o próprio Cristo, pois vemos que o texto de Apocalipse 12, verso 5 nos diz que esse filho regerá com vara de ferro. E a única pessoa que lhe é prometido que regerá com vara de ferro nas escrituras é o próprio Senhor Jesus. Olha aqui a ilustração, né? É o próprio Senhor Jesus quem vai reger com vara de ferro a terra. Então, nos Salmos 2 vai falar sobre isso, e no Atos dos Apóstolos também vai falar sobre isso. Este filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse 12, o verso 5. Foi o que nós acabamos de ler aí, né, gente? 12, 5, olha. E deu à luz a um filho varão, que há de reger as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para os céus. Jesus, ele disse num outro texto que ninguém subiu aos céus, exceto aquele que do céu desceu. Então, ninguém subiu aos céus hoje, ainda. No céu de Deus, ainda não. Os mortos estão onde hoje, pastor? Está no terceiro céu, mas não é o céu de Deus ainda, onde Jesus está, onde está o trono de Deus, tá bom? Então, isso fica bem claro na nossa mente, no nosso entendimento. Outra referência a Cristo, pois é dito que ele subiu ao céu e está assentado à destra de Deus. Hebreus 10 e 12. Vamos ver o que o escritor aos Hebreus falou aí para nós. Olha, Hebreus 10 e 12. Tudo isso para a gente afirmar biblicamente que o filho que nasce em Apocalipse 12 é o próprio Cristo.
Hebreus 10 e 12, vamos ver o que diz aqui. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentando-se para sempre à destra de Deus. Então está aí, querido aluno, no Apocalipse 12, o dragão é Satanás, no Apocalipse 12, o filho que nasce da mulher é Jesus, tá bom? Trabalhando com essa linha de pensamento, nós vamos resolver muitos enigmas aí do Apocalipse 12. Então vamos lá. Então tá, resolvido o Apocalipse 12, a figura do dragão, já sabemos que é Satanás. A figura do filho que nasce, já sabemos que é Jesus, o Cristo. E a mulher, né? Uma mulher vestida de sol. Esse é que dá mais problema, porque tem algumas, né? Olha, existem várias interpretações, mas qual é a interpretação correta, a adotada corretamente? Nós vamos aprender ela, tá bom? Então, essa que eu vou mostrar agora não é a correta. Olha, isso não é correto. Alguns dizem que esta mulher é Maria. Não é Maria, tá bom? Ela não é Maria, porém ela não é Maria, tá? Essa mulher. Outros acreditam que esta mulher seja a igreja. Lembra que nós fizemos separações nos textos anteriores entre igreja, entre judeu, nação de Israel, e entre gentios, 3 povos que caminham na terra. Então, você precisa guardar isso no entendimento para sua mente trabalhar legal o que nós estamos fazendo aqui, olha. Outros acreditam que seja a igreja. Não, não é a igreja, tá bom? Olha só, os que trabalham, outros acreditam que esta mulher seja a igreja, que está trabalhando para trazer Cristo às nações. Porém, a igreja nunca gerou Cristo, e sim Cristo gerou a igreja. Então, aqui já elimina isso daí, né? Já elimina isso daí. Então, não é a igreja. O símbolo daquela mulher de Apocalipse 12 não é a igreja. Então, quem seria ela? Está aqui, olha. Porém, a interpretação mais óbvia é que a mulher é a nação de Israel. É ou não é? É a nação de Israel. Por quê? Porque Jesus nasce de Israel, né? É a nação de Israel. Muitas vezes no Antigo Testamento, sol e lua e estrelas representam a nação de Israel. Então, veja bem, se você pega lá o Apocalipse, você vai ver que a mulher, ela está, né, sobre a lua, fala das estrelas. Então, isso é uma referência a quem? É uma referência à nação de Israel. Apocalipse 12, versos 1. Vamos ver aí. Apocalipse 12, 1. Como que essa mulher está? Apocalipse 12 e o versos 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, veja bem, essa mulher, quem é essa mulher? A nação de Israel. E quem é a nação de Israel? Aí, se nós formos lá em Gênesis, nós não vamos ler, mas nós formos em Gênesis 37, nós vamos ver isso aqui, olha, José tendo aquela visão, o sol e a lua, o sol simbolizando Israel, né? Simbolizando Israel, que é o pai, a lua simbolizando a mãe, e as 11 estrelas simbolizando os filhos, e ele se dobra a nação. E quem são a nação de Israel? São os 12 filhos de Jacó. Mas se a gente ler lá em Gênesis 37, José vai dizer que ele viu o sol e a lua e 11 estrelas se dobrando diante dele. Em Apocalipse, nós vamos ver que tinha 12 estrelas sobre os pés dela, olha só. E viu um grande sinal nos céus, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Por que 12 estrelas aqui e 11 estrelas lá? Lembre, quando José foi levado para a terra do Egito, Benjamim não tinha nascido. Então, José tinha 11 irmãos somente. Por isso, ele vê 11 estrelas. Mas depois, lá na frente, quando Deus completa a obra, nasce Benjamim e passa a ser 12 filhos de Jacó, que são as 12 estrelas que está aqui em Apocalipse, que ele vê 12 estrelas na coroa dessa mulher, que é a nação de Israel. Então, a nação de Israel é formada pelos 12 filhos de Jacó. Então, essa mulher vestida de sol e tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa com 12 estrelas, fala da nação de Israel. Israel é muitas das vezes simbolizada por uma mulher. Então, se você for ver esses textos, vai falar sobre mulher, sobre Deus chamando Israel de esposa e ele sendo o marido. Quanto a igreja é chamada de noiva. Então, qual que é a diferença? Por que que essa mulher de Apocalipse não é a igreja? Porque a igreja também é uma referência de mulher. Mas quando
A referência de mulher vem para a igreja, vai falar de uma mulher virgem ainda, que não concebeu, que não gerou filhos. Então, a igreja, ela é a noiva, ela é a pura, ela é a virgem, quando se trata da igreja, que somos nós. Agora, quando se trata da nação de Israel, aí já chama de mulher, de esposa, o seu marido, uma mulher já desposada, né? Uma nação que já produziu os seus filhos. Então, tem esse diferencial, tá bom? E aí conclui-se que o quê? Que a mulher de Apocalipse, que é apresentada, ela é a nação de Israel, tá bom? Então, tá. Sabendo disso, olha aí, o uso do termo dragão, que é descrito como perseguidor da mulher, de Apocalipse 12, é o símbolo utilizado para os inimigos de Israel do Antigo Testamento. Então, quem era inimigo de Israel no Antigo Testamento? O Egito era inimigo de Israel, a Babilônia era inimiga de Israel. Então, o que acontece aqui? Né? Esse dragão, ele já é simbolizado como os perseguidores de Israel. É chamado de dragão. O Egito vai ser chamado de dragão. A Babilônia vai ser chamada de dragão, tá bom? Então, vamos entendendo isso. E não para os inimigos da igreja, que são chamados de ossos espirituais da maldade. Então, essa é a diferença. Como que nós vamos balizar isso, pastor, professor? Como que nós vamos balizar isso? Como que nós vamos definir isso bem definido? Que essa mulher, porque a igreja simboliza uma mulher, mas a nação de Israel também simboliza uma mulher. Mas quando se refere à mulher que é a igreja, se refere a uma virgem que está esperando o seu marido. Quando se refere à mulher que é a nação de Israel, se refere como esposa, alguém já foi tomada pelo seu esposo, tá bom? Então é isso que a gente trabalha. E os inimigos da mulher, que é a nação de Israel, é chamado de Egito e de Babilônia, que são os inimigos. E os inimigos da igreja, que é a virgem do Senhor, a igreja, é chamado de hostes da maldade, hostes espirituais da maldade, esses que perseguem a igreja, que está em Efésios 6:12 e está em Mateus 16:8. Vamos ver Efésios 6:12 então, gente? Bora lá, vem comigo aí. Efésios 6:12. Nós estamos numa aula, você pode interagir aí, indo lá em Efésios 6 e o versos 12. O que vai dizer Efésios 6:12? Vai dizer isso aqui, olha. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, essa é a guerra de quem? Da igreja, da mulher virgem, que somos nós a igreja. Mateus 16, vamos ver o que Mateus vai falar sobre isso? Mateus capítulo 16 e o versículo de número 18. Bora lá, olha o que diz aí, olha. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra ficaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então tem esse ataque de hostes espirituais da maldade, de porta do inferno vindo contra, e não dragão, e não essas simbologias, tá bom? Então isso deixa bem claro que essa mulher, ela é a nação de Israel. Então, vemos que os eventos relacionados à mulher de Apocalipse 12 refere-se a Israel e à perseguição que a nação sofrerá por parte de Satanás na tribulação. Lembra que na tribulação a igreja estará no céu? Israel vai ser perseguido na terra pelo dragão. O dragão vai perseguir eles aqui na terra, tá bom? Na tribulação, eles vão passar por todo esse aperto aí. E examinemos esse texto, temos as figuras nele relacionadas, temos uma ideia da situação de Israel na tribulação. Então, eles vão se salvar assim pelo fogo, por derramamento de sangue mesmo, por ter rejeitado o Messias, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o remanescente. Quem são os remanescentes, que durante a tribulação ainda vão ser salvos, os remanescentes? Bora lá. Existem duas teorias que atacam a interpretação de que há um remanescente judeu na tribulação. A milenista e o pós-tribulacionismo. Essas duas linhas de divisão e de entendimento, eles não acreditam que haverá um remanescente no meio da tribulação, vai sobrar alguma coisa. Eles acreditam que tudo vai ser destruído, mas nós acreditamos
que vai sobrar alguma coisa no meio da colheita, no meio dessa tribulação toda, Deus ainda vai salvar alguns que são os judeus. Essas duas linhas, eu não vou me aprofundar nelas, porque elas são defendidas por outro tipo de entendimento. Mas elas estão aí, vocês podem estudar aí no seu livro, tá bom? Aqui na nossa aula nós vamos alinhar isso daqui, olha. Porém, a existência do remanescente judeu é indispensável, pois existem alianças entre Deus e Israel que são incondicionais. Isto é, haja o que houver, elas serão cumpridas por Deus. Então, veja bem, tem promessas que vão ser cumpridas por Deus a Israel. Mas isso vai ser quando? Vai ser lá no fechamento de todas as coisas, lá no fim da era e tudo. E para que esta aliança seja cumprida no futuro, e isso é a palavra mais bem colocada, lá no futuro, se refere, né, lá no futuro se fará necessária a existência de um remanescente. Veremos, então, essa aliança abaixo, nesses textos, aliança abraâmica. O povo judeu é o povo que nasce de Abraão. Abraão é o pai dos judeus. Então, o que acontece? As promessas são feitas a Abraão é sobre a terra, que ele receberia a terra por herança. Israel, no mapa, é como um pingo d'água no mapa, Israel. Ou um grão de areia no meio do deserto. Ela é cercada por países muito maior. Israel é cercado por inimigos muito maior. E por que Israel nunca sucumbe? Ela não acaba. Tentaram destruir Israel de todas as formas, mas não consegue. Por quê? Porque tem promessa para Israel e para o povo judeu, porque ela é a terra do povo judeu. Então a promessa é na terra. Não tem como tirar eles do mapa. Não adianta. Eles sempre vão ser nação, e nação, olha o pequenininha que elas são, e o mundo todo olha para Israel, o mundo inteiro enxerga Israel. De lá veio a religião para todo o mundo. Então é isso que a gente tem que ter no entendimento. Se nós formos examinar cada um desses textos bíblicos, estão falando de promessas na terra, que embora Deus permitindo que Israel fosse perseguida já houve perseguição contra eles, eles fugiram de Israel para o mundo inteiro. Aí Deus lança perseguição no mundo inteiro, por exemplo, quando Hitler se levanta contra os judeus, matando 6 milhões de judeus, se não me falha a memória, muita gente, e eles tem que voltar para Israel. Por quê? Porque Israel não pode desaparecer do mapa, ela tem que continuar nação. Eles voltam e continuam a nação de Israel até os dias de hoje. Em 1948, acho que nós aprendemos aí na aula, que Israel foi considerado nação novamente, com o voto de um brasileiro, que nós vimos lá, tá certo? Então é isso. Não, as promessas para o judeu é aqui na terra, não é lá no céu. Lá no céu a promessa é para a igreja. É a igreja que estará no céu, mas Israel estará na terra. A terra vai ser restaurada, Israel vai continuar na terra, tá bom? Essa é a linha de entendimento aí. A aliança palestina. Os israelitas sempre serão conduzidos à terra, estão vinculados a ele. A terra está vinculada a Israel. Olha o que diz aí Deuteronômio, capítulo 30. Vamos dar uma clareada no texto bíblico. Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ver aqui, gente. Isso aí, Deuteronômio, capítulo 30, o versículo do 1 em diante. Vai dizer assim, olha, e será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançares o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e te deres ouvido à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor, o teu Deus, te fará voltar do cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. E ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntarão o Senhor teu Deus e te tomará dali. Então, o que Deus está falando? Olha, ainda que você seja espalhada pela terra, eu vou te trazer de volta. Por quê? Porque a nação de Israel, olha, a aliança de Deus é com a nação israelita. Então, é aqui na terra, aqui, ó, na terra, é em Jerusalém. Né, em Jerusalém, é lá que é a terra do povo de Deus, Israel é a terra do povo de Deus. Então, não importa o que eles sofram, para onde eles vão voltar sempre ali, tá bom?
O reino eterno, essa aliança do reino eterno. Esse reino eterno será estabelecido na terra. É o reino eterno na aliança davídica. Então, se nós formos ler aqui em Samuel, nós vamos ver a promessa que não faltará sucessor ao trono de Davi. Não vai faltar sucessor ao trono de Davi, falando do Messias, o rei que reinará sobre todas as nações. Na nova aliança, então no Novo Testamento, Israel tornará a Deus. A igreja não substituiu Israel como o povo de Deus, né? Com o povo de Deus, a igreja não substitui Israel. Possui ambos planos distintos, aquilo que nós falamos. Para Deus, tem 3 povos na terra: o povo de Israel, a igreja, que somos nós, e os gentios. Porque o povo de Israel é os judeus. Nós, a igreja, somos os gentios. E os que estão no mundo são os... Não é ímpio, né, gente? Qual que é o nome ali que nós tínhamos colocado? Tá, a gente vai lembrar daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, no Jeremias, vai falar sobre isso, sobre essa aliança, essa separação. Vamos ver em Jeremias 31. Povo gentil, né? Povo gentil. Povo gentil. Jeremias. Bora lá. Jeremias. Cadê o amigo Jeremias aqui? Profeta maiores, né? Jeremias, capítulo 31, e o versículo 31 ao 34. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, Deus vai fazer um concerto novo, porque eles não receberam o Messias, teve toda aquela abertura para os gentios, que éramos os gentios, entrarem e se tornarem igreja. Então, 3 povos, judeu, igreja e gentio, estão caminhando na terra. Esses textos vão falar dessa promessa de Deus. Qual é a promessa? Qual é a promessa? Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus está falando, vou fazer um concerto, uma nova aliança com o meu povo. Então, essa é a nova aliança. Na nova aliança, no Novo Testamento, nós vamos ver isso daí. O próprio livro de Apocalipse fala da existência dos remanescentes. Então, quem são esses remanescentes? Esse povo de Israel, os judeus, que Deus vai fazer uma nova aliança com eles, tá bom? A perseguição da nação de Israel, a perseguição do remanescente em particular. Então, veja bem, são judeus que serão perseguidos, eles serão remanescentes. Muitos morrerão nessas pelejas aí, olha. Apocalipse 12, do 12 em diante, né? Apocalipse 12, do 12 em diante vai dizer assim: pelo que alegrai-vos os céus e vós que habitais a terra, habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz ao varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de tempos, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água, como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançou da sua boca. Então, veja bem, a perseguição que Israel vai sofrer. Então, dali vão se apurar um remanescente. Dessa perseguição vai se apurar um remanescente, que é o que nós estamos falando. Os meios de salvação ao remanescente. Então, através dessa perseguição, esses remanescentes serão salvos. Por que meios? O ministério dos remanescentes. Eles serão as testemunhas na tribulação. Então, eles vão testemunhar, eles serão as testemunhas na tribulação.
Através do quê? Vamos ver aí. Apocalipse, capítulo 12. Lembra, nós estávamos estudando o capítulo 12 de Apocalipse, tá bom? Toda referência, muito provável, volta nele. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem é que guarda os mandamentos de Deus na íntegra? Ou guarda o Shabat, o sábado, os 12 mandamentos, as 600 e tantas leis? Quem é que guarda? Os judeus. Quem é a mulher? Israel. Quem são os filhos? Os judeus. Então é isso aí que está falando. Eles vão fazer essa guerra contra o dragão. Ou melhor, o dragão faz essa guerra contra o resto da sua semente, da semente da mulher, que é Israel, gente. A mulher é Israel e a semente dela são os judeus, são os filhos dela. O mistério dos remanescentes, esses 144 mil que é tão falado lá pelos testemunhos de Jeová, né, que é tão atribulados, eles falam desses remanescentes. Quem são esses 144 mil? São os judeus, são um grupo de judeus, 144 mil, que passaram por essas tribulações todas, eles são os remanescentes, são os rabiscos da colheita, né? São os remanescentes. Os 144 mil de Apocalipse, vamos lá, os 144 mil de Apocalipse. Então, nós vamos ver Apocalipse 7 e o versículo 4, que vai dizer assim: e ouviu o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, de onde eles são? De todas as tribos dos filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel das tribos? São os judeus. E toda a tribo de Israel são o quê? São judeus. Então, esses 144 mil são judeus. Não são testemunhas de Jeová, porque eles não são judeus. Não são 144, não são eles. São 144 mil judeus que serão passados pelo fogo na grande tribulação. Eles vão passar pelo fogo ali. Apocalipse 14, vamos ver o que ele vai dizer lá. Apocalipse 14, o verso 1, de 1 ao 5. E olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testas tinha escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi a voz do céu com voz de muitas águas, e com a voz de um grande trovão, e uma voz de arpista, que tocavam com as suas harpas. E cantavam um cântico novo, novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 5, e da sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do Cordeiro. São 144 mil judeus que se preservaram ali na presença de Deus e que vieram e que foram o remanescente, chamado remanescente. Então, tá, o mistério do remanescente. Romanos 11, 25 e 26. Romanos 11, 25 e 26. Olha o que Romanos vai falar para nós aí. Paulo escrevendo aos Romanos, né? 11, 25 e 26. Romanos 11, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja inteirado. Então, esse endurecimento em Israel reconhecer Cristo como Messias foi por um período de tempo. Para quê? Para que o gentio haja se entregado, para que os gentios venham para o Senhor. Então, o endurecimento do coração de Israel veio. Mas, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó a sua impiedade. Então, completou o tempo dos gentios serem salvos, ok. Israel estava endurecido, mas agora Israel vai se abrir para o eterno.
E aí vai acontecer isso aqui, olha. Os 144 mil serão selados no período da grande tribulação. Não são todos os judeus que se converterão na tribulação. Porém, eles serão uma parte escolhida para testemunharem imediatamente após a igreja ser arrebatada. Então, não serão todos, eles serão salvos. E isso é negócio do eterno. Cabe lá o Deuteronômio 29, 29. Tem coisas que são encobertas, são para o nosso Deus, e outras são para nós e os nossos filhos. Então, por que todo Israel não vai se salvar? Não sei. Coisa de Deus aí. Apocalipse 7, 14, acho que nós já lemos o 12 e 17. Vamos ver aí. Apocalipse 12 e 17, que também já lemos bastante, mas vamos lá. Apocalipse 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O resto da semente são o quê? Os 144 mil. Que dentro da grande tribulação, no meio de todos os judeus, esses serão selados pelo Senhor. Isso é coisa do eterno. Nem todos serão salvos. Serão 144 mil salvos dentro da tribulação, que são os judeus. O destino do remanescente. Qual será o destino do remanescente? Por estarem ligados ao trono, em Apocalipse 14, 3, subentende que eles reinarão com Cristo durante o milênio. Durante o milênio, eles reinarão com Cristo. Apocalipse 14, versos 3. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais, e 2 anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então, esses virão reinar no milênio com Yeshua, e junto com a igreja. E é isso aí, queridos, né? É desta maneira aí, olha só. E você deve continuar. Esses são, né, reinando com Cristo. Então, durante o milênio, olha só, o destino dos remanescentes, por estarem ligados ao trono, em Apocalipse 14 e 3, subentende que eles reinarão com Cristo durante o milênio. Então, Cristo vai vir com uma igreja para reinar na terra. E quando ele vier com a igreja para reinar na terra, esses judeus, 144 mil, reinarão junto com a igreja, tá certo? Então, tá, queridos alunos, olha, você deve permanecer aí estudando, tá certo? Estudando aí com afinco o seu livro, tá bom? Você deve responder o caderninho de exercício, tem muita gente aí que ainda está devendo aquele caderno de exercício do mês passado ainda. Tem gente que ele está devendo lá doutrina de anjos, homens e pecado. Mas você, que é um aluno bem aplicado, já está tudo em ordem, é ou não é? Então, ficamos combinados assim, nós vamos voltar aí para a aula de número 7, que será gravada, entregue a vocês também. Firme da Rocha, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.